Gente, meu nome é Sônia Boechat Salema, sou autora do blog Tesoura da Estrela e estou aqui hoje a convite do José Fernando Martins para falar sobre uma carta Lenormand. Eu escolhi falar sobre a carta 23, que é a carta do rato. É uma carta que normalmente a gente não tem uma afeição porque ela traz esse aspecto da sujidade do rato, né? Causa um certo pânico, um mal-estar, mas é justamente por isso que é importante que a gente fale também sobre a carta, uma carta que não é tão agradável assim. Importante porque ela está presente dentro desse naipe das 36 cartas e ela também diz respeito a questões do nosso psiquismo, questões do nosso inconsciente e alguns comportamentos que, apesar de serem bastante destrutivos, eles acontecem e aparecem na mesa do jogo o tempo todo. Bom, dando continuidade aqui ao vídeo do Sorte Lenormand, vamos falar o seguinte, vamos começar a conversar sobre a cartinha do rato. Agora, propriamente dita, temos duas cartas aqui que o José Fernando colocou no baralho as cartas em duplicata. Então, nós temos duas cartinhas que representam o rato. Não se iludam com essa carinha bonita do rato, porque mesmo bonitinho assim, ele faz um estrago. Isso até a gente vê na vida animal, na vida comum. Você olha o ratinho, alguns ratinhos são bem bonitinhos, mas eles entram dentro do celeiro e causam um grande prejuízo. Então, quando a gente pensa em rato dentro do jogo do Lenormand, a gente sempre vai associar algum tipo de ação que é feita de forma não tão clara, porque eles são pequenos, são rápidos, são inteligentes e se aproveitam de uma determinada situação ou de um determinado local onde não está bem protegido. E como não está bem protegido, é possível que essa praga se instale e quando a gente vai perceber, um grande prejuízo já aconteceu. Então vamos pensar o seguinte aqui, vou pegar a carta dos peixes. Bom, juntando aqui a carta dos ratos e a carta dos peixes, nós teríamos aqui um grande prejuízo. Mas também, se a gente quiser olhar para o lado mais positivo, a gente pode pensar o seguinte, se estivesse perguntando sobre o valor de uma casa, a gente está para comprar uma casa, um imóvel ou um carro, ou uma coisa que é muito importante para a gente lançasse ao Lenormand essa pergunta: eu vou conseguir um desconto, né, na compra da minha casa? E saísse esse trio de cartas, eu diria para vocês que sim, vocês vão conseguir o desconto, um abatimento numa parcela, vocês teriam algum benefício. Pessoal, quando a gente pensa então em rato, a gente sempre deve pensar o seguinte: sempre que o ratinho estiver por perto, a gente deve considerar que existe uma possibilidade de perda. Aqui eu coloquei ao lado algumas cartas para vocês poderem ter uma ideia. A carta da âncora, que representa a estabilidade e muitas vezes é lida como trabalho. Quando perto da carta do rato, uma possibilidade de perda do trabalho ou de redução de algum benefício ligado ao trabalho. A carta 27, que é a carta que representa a carta, ela corre o risco de extravios, perda de documento, roubo de informação, principalmente esse roubo de informação que a gente veicula por e-mails. Ao lado da carta do livro, a gente pode considerar até mesmo roubo de informação intelectual, alguma coisa que você tenha produzido e que alguém, por interesse próprio, pegou aquele assunto, aquela matéria e publicou como sendo da sua própria autoria. Por isso é tão importante hoje a gente registrar tudo que faz. A carta 16, a carta da estrela, né, normalmente a gente lê no baralho não apenas como a perda da graça, da vitalidade, da autoestima. Às vezes, quando isso acontece, é muito mais porque foi lançado um mal olhado sobre a pessoa, foi lançado
uma carga muito negativa e a pessoa vai sendo aos poucos consumida por aquilo. A carta do rato tem essa qualidade, ela não vem de uma vez só e tira. Geralmente, quando você vai observar, já existem alguns indícios ali naquela situação. Você estava no trabalho, já estava percebendo que tinha um risco de perder o emprego e daqui a pouco esse emprego realmente é perdido. Mas também a gente hoje em dia tem que considerar os hackers quando a gente pensa na carta 16, né? Porque é uma forma onde essas pessoas super inteligentes, né, aplicam mal a inteligência e acabam roubando a informação. E aqui eu achei muito legal, porque o José Fernando ele colocou a carta 16 simbolizando o nosso país, e hoje a gente está vivendo justamente essa crise, né, dentro do nosso país, com perdas de divisas, com perdas de informações, perda cultural e com desvio de dinheiro nessa roubalheira toda que a gente está vivendo, que cabe muito bem a questão do rato. Bom, por fim, meus amigos, eu vou falar sobre uma outra situação da Carta dos Ratos, que são as relações abusivas, e que fazem parte, né, desse repertório de relações humanas. Muitas vezes a pessoa imagina que nunca vai passar por uma situação assim, e quando vê, lá está, né, numa relação onde a troca não é de igual para igual, né? Existe uma relação abusiva, seja no sentido financeiro, seja no sentido amoroso, seja no sentido da sexualidade, onde as coisas vão acontecendo de uma forma aparentemente consentida, mas por trás disso tudo tem uma extrema carência, né? E às vezes algumas questões de ordem psicológica que não são claras para aquele que passa pelo abuso e às vezes também para aquele que é o abusador. E o rato, às vezes, dentro desse contexto, sujeita a pessoa a situações até muito degradantes, onde ela acaba sustentando alguém financeiramente, em troca de alguma migalha amorosa, sustentando o outro sexualmente, em alguns aspectos, às vezes até onde a pessoa se submete a situações onde ela não gostaria de passar por aquilo, mas ela também não sabe dizer não. Outras vezes ela nem tem claro para ela a motivação. Então eu coloquei aqui um conjunto de cartas que representa esse aspecto nocivo do rato, né, no sentido de não trazer para a relação uma qualidade de consentimento, uma qualidade de conforto, né, mas sim de subtração. Era uma relação onde você sai subtraído, alguma coisa é tirada de você. E é uma coisa interessante a gente pensar em relação ao rato, que ele não surge do nada, né? Ele não aparece do nada, eles simplesmente são fontes de energia que entram na nossa vida quando a gente não está cuidando ou quando a gente não está atento. Então, como um ícone, como uma carta isolada, ou mesmo como uma energia invasiva e que se reproduz com muita facilidade, porque é assim a energia do rato, e causa um tremendo prejuízo, doenças inclusive, né? Muitas vezes nessas relações abusivas, as doenças vão desde as doenças emocionais até as doenças físicas, por contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. E é importante que a gente pense que a gente tem o direito de dizer não para as coisas. Eu gostaria de deixar essa mensagem.